O evento Declínio das Nações tem por objetivo discutir temas de geopolítica, relações internacionais e como esses assuntos afetam a sua vida, a vida do seu filho, a vida da sua família. O evento se divide em 3 dias, onde serão entrevistados nomes como Ivan Kleber, Diego Pesce, Fernanda Tactani e Andréa Medrado. Não perca o maior evento do Oliver Talk e fique preparado para entender o que está acontecendo com o mundo. Diego Pesce é formado em Direito e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E o convidamos para essa entrevista, para esse evento, para tratar da influência do globalismo no meio jurídico. Esse é o tema que nós tratamos. Antes de assistir esse mini documentário, curtam e assinem o canal Oliver Talk. Bom, André, de uma maneira bastante simplificada, até onde eu consigo verificar, o globalismo ele nada mais é do que um projeto, né, de implantação de uma sociedade administrada no plano global, mediante supressão das diferenças entre as diversas nações, né? Um projeto que toma corpo a partir das duas grandes guerras, né, quando se viu que aquele equilíbrio frágil que era mantido na Europa, mesmo após a Paz da Westfália, se passou a descrer daquele equilíbrio frágil e surgiram projetos de poder, projetos de implantação de uma sociedade administrada que implicam inevitavelmente supressão de soberanias nacionais, não é? E eliminação das diferenças, né, inclusive no plano religioso, diferenças de toda a ordem. Então é um projeto de poder, de unificação de poder, de centralização de poder, que implica inegavelmente uma perda da representatividade, né, da vontade popular, fica suprimida para que uma elite de tecnocratas decida aquilo que é melhor ou pior para a vida das pessoas. Não é uma questão de opinião, tá? Você pode achar o globalismo a melhor coisa do mundo ou a pior coisa do mundo, mas é inegável. Por exemplo, no Brasil você vê o presidente da mais alta corte do país, o ministro Luiz Fux, há pouco tempo atrás, né, com a Agenda 2030 da ONU, dizendo que a implantação dessa agenda é fundamental, é uma espécie de meta nacional. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, discursou hoje em um evento da Organização das Nações Unidas sobre a chamada Agenda 2030, uma proposta global para o desenvolvimento sustentável. Agora, hoje ou ontem, saiu alguma publicação do Conselho Nacional de Justiça determinando as novas matérias, né, as novas disciplinas que serão exigidas nos concursos para a magistratura, entre elas a agenda da ONU. Então você concorde com o globalismo, você pode considerá-lo a melhor coisa do mundo ou a pior coisa do mundo, é fato que ele estendeu os tentáculos sobre o plano jurídico, sobre o mundo do direito, não é? E isso é muito compreensível, porque você pega todos os grandes estudiosos do globalismo, eu vou citar por todos o nosso brasileiro aqui, o meu amigo Alexandre Costa, eles colocam 3 pilares, 3 fatores cuja desconstrução desses pilares é necessária para a implantação de uma sociedade administrada de um governo global, né? Que são a autocultura, o cristianismo e a ordem jurídica. E essa transformação da ordem jurídica, ela não precisa ser feita necessariamente através do processo legislativo, né? Ela pode ser feita via judicial. Nós temos hoje, muito se fala na questão da juristocracia, tem um livro, foi recentemente traduzido no Brasil, Rumo à Juristocracia, que mostra isso muito claro, e é um fenômeno, de certa forma, mundial, os parlamentos se desincumbindo daquelas suas atribuições, com uma certa facilidade, com um certo alívio, e repassando essas atribuições para o Poder Judiciário. Então, não que não aconteça a implantação de leis que já vêm prontas, né? Isso também ocorre, mas pautas diversas, né? Como, por exemplo, uma que é muito clara, a agenda do aborto, a agenda pró-aborto, há discussões
públicas, no sentido de que essa agenda tem que ser implantada via judicial, justamente pela alguma dificuldade que ainda se encontra, né, na sua implantação no processo legislativo pela rejeição popular que isso implica. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje o webinar Suprema Corte Diálogos sobre a Agenda 2030 para discutir o papel do Poder Judiciário na concretização das metas formuladas na Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável. O judiciário brasileiro é o primeiro no mundo a exibir seus dados com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é a Agenda Global de Direitos Humanos. Na abertura do evento, o presidente do STF destacou a adesão da Corte à Agenda 2030, com a criação de um grupo de trabalho para classificar os processos do acervo de acordo com esses 17 objetivos, para priorizar temas como a vida das pessoas, a paz, a prosperidade, o planeta e as parcerias globais sustentáveis. Nós temos um dos maiores patrimônios da humanidade, que é a floresta amazônica, e nós a tratamos como se fosse um passivo e não um ativo, que nos dá uma imensa riqueza que nós precisamos preservar. Esta agenda vem demonstrar que há que haver uma resposta a este apelo global, e no nosso caso brasileiro, um apelo nacional, para que todos nós tenhamos uma ação responsável e solidária. Os objetivos a atingir pouco valem se não saírem do papel e do discurso. Salvo engano, era o grande penalista, salvo engano, Heleno Fragoso dizia que aquilo que a sociedade não aceita, ou aceita com muita dificuldade do parlamento, ela acaba aceitando facilmente do Poder Judiciário, né? Então, é uma forma. Os juízes não são eleitos, no Brasil, pelo menos, né? Então, você não tem grandes meios de questionar as decisões judiciais. E, hoje em dia, no Brasil, indubitavelmente, o judiciário ganha um espaço cada vez maior. Eu entendo o seguinte, eu recorro a alguns ensinamentos, por exemplo, Thomas Sowell, e o próprio Roger Scruton falava isso. A sociedade, ela possui uma gama de conhecimentos não articulados, né? As pessoas têm interações, a maioria das coisas se resolve naturalmente mediante interações e conhecimentos não articulados. Esses planos, em regra, pretendem substituir esses conhecimentos não articulados da sociedade por uma tecnocracia de iluminados, né? Que o Sowell chama ignorância credenciada, inclusive, né? Então, é muito, muito complicado você varrer da sociedade as reações sistêmicas, aquelas interações sistêmicas que ela tem e fazem a sociedade andar naturalmente, e substituir isso por um planejamento, porque é impossível você planejar alguma coisa nesse nível. Não é? E isso implica, inevitavelmente, em projetos de reengenharia social, de supressão de liberdades individuais, de reestruturação da família, processo de subversão da ordem social. O dano que se causa em relação a isso é um dano muito grande, não é? De certa forma previsto já. Esse livro foi lançado há pouco tempo no Brasil, a tradução foi lançada. A Primeira Graça é de um jurista americano chamado Russell Hittinger. E nesse livro, ele na parte final do livro, ele aborda novamente aquela obra do Christopher Dawson, que agora a Márcia Xavier traduziu para o Brasil também, é Julgamento das Nações, né? E ele mostra de uma maneira muito clara que o liberalismo foi uma espécie de hiato entre dois atores maiores, que é o projeto totalitário e o projeto de sociedade administrada. Que o liberalismo apenas abriu o campo para que fossem suprimidos todos aqueles valores que ele tanto prezava, que ele não teve força para manter, e que hoje a sociedade, de certa forma, é administrada de acordo com a tecnologia disponível. As pessoas fazem aquilo que a tecnologia permitir, sem grandes questionamentos, não é? Por quê? Porque o título do livro é A Primeira Graça. A Primeira Graça seria o direito natural, aquela ordem divina inscrita na alma humana, né, que nós teríamos acesso através da nossa razão, segundo Santo Tomás. E o autor diz o seguinte: esse conceito, essa primeira graça foi esquecida, e se recolheram alguns rudimentos de direito natural que foram convertidos em ideologia.
E essa ideologia é o que pretende hoje fazer um mundo, não é, com essa religião ecumênica, com controle populacional através do aborto, com toda, né, é um projeto, no meu entendimento, impossível de ser realizado. Né? O Eric Feiglin já antecipava isso aí, né? O Feiglin dizia que se eu falar de Eric Feiglin, mas ele sempre dizia, sempre que a humanidade quis dar um passo maior do que a perna, ela foi chamada de volta à razão por alguns eventos, né? E são eventos arquetipicamente representados na Bíblia. Então, quando o homem quis ser o senhor da razão, ele foi lembrado da mortalidade, né? Expulso com chute no traseiro do paraíso, né? No Gênesis. Posteriormente, para ele ser lembrado da sua precariedade face à força da natureza, se tem arquetipicamente representado o dilúvio. E, em terceiro lugar, que é o que vem ao caso aqui, a Torre de Babel, para mostrar que esse projeto que existe apenas um mundo, que existe um mundo só, é uma loucura. O que existe é um arranjo muito precário entre diversidades. Né? Então você pega mesmo um doutrinador consagrado no direito comparado, René Davy, que ele tem um livro sobre os grandes sistemas do direito contemporâneo, ele diz de uma maneira muito clara que a pretensão dele jamais foi criar um direito supranacional. O que se quer é uma harmonização entre as diversas nações existentes no plano do direito internacional. Né? Porque você começa a analisar, André, vamos pegar dentro do próprio movimento revolucionário, o James Billington fala isso. Existe uma corrente nacionalista e uma internacionalista. Já tem uma complicação aí. Nos chamados 3 projetos de poder que envolvem o globalismo, né? Os metacapitalistas, o projeto russo-chinês e o projeto islâmico, do mundo islâmico. Eles têm, obviamente, segundo me parece, alguns pontos de convergência, que é no que tange a destruição desses pilares de sustentação da nossa cultura ocidental, mas eles têm divergências imensas. E aí você pega onde esse projeto de uma constituição global, né, foi tentado, já vem sendo tentado há algum tempo, na União Europeia, e sem êxito, porque de alguma forma ele esbarra na estrutura da realidade das pessoas. A União Europeia tem vários exemplos de cooperação, né, sem fronteiras internas, um espaço livre de circulação, mas as pessoas não abrem mão da Constituição da sua nação, da sua soberania, em nome de uma Constituição europeia. Então, veja, mesmo num plano limitado, que é o da Europa, isso já tem problema. Agora, como você vai ampliar uma Constituição global envolvendo o mundo islâmico? É uma coisa muitíssimo complicada. Eu realmente acho que não é factível, mas nem por isso não pode ser tentado, né? O Feiglin dizia isso muito bem, eles podem não entregar o céu prometido, mas o inferno na Terra eles garantem, né? Essa revolta humana, no fundo, né? E, inclusive, eu tenho um artigo específico sobre o aborto, né, no meu livro sobre o laxismo penal, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção em Portugal. Você vê a atuação dessa mentalidade globalista. Portugal foi o berço, por um tempo, não, o berço da cristandade e tal. E agora, recentemente, Portugal, nem tão recentemente, mas teve uma lei que conferiu um estatuto jurídico próprio aos animais de companhia, né? Muito animal de companhia e tal, e é uma coisa que o pessoal achou muito importante. Mas, paradoxalmente, também, de uma maneira muito recente, Portugal, após um plebiscito no qual houve o voto contrário, realizou um outro plebiscito e permitiu o aborto. Em todo o mundo, a cada 6 minutos, morre uma mulher vítima de um aborto clandestino. Todos os anos, em Portugal, 18.000 mulheres abortam clandestinamente. Todos os anos, 5.000 mulheres são atendidas em hospitais portugueses, consequência de abortos clandestinos. Por uma melhor saúde pública, ajude-nos a acabar com o aborto inseguro. Dia 11, vote sim. Então, isso me chama a atenção, assim, como e não é uma nação mais antiga do mundo.
como uma nação que celebra, e eu não tenho nada contra os animais, né? Que celebra o fato de haver conferido um estatuto jurídico próprio para os animais, não questiona a possibilidade de que se realize um aborto, né? Até só, não sei se até a 10ª semana, de cabeça, não sei. Então, esse tipo de evolução, entre aspas, da sociedade, leva aquilo, e o meu artigo é nesse sentido, aquilo que o C.S. Lewis chamava de a abolição do homem. Nós temos cada vez mais tecnologia, cada vez mais o homem é capaz de prodígios que seriam impensáveis há um século atrás, mas moralmente e eticamente, em alguns aspectos, nós somos muito mais primitivos do que se era, por exemplo, na própria Idade Média. Você pega um pensamento de Santo Tomás de Aquino comparado ao que se vê hoje aqui, é uma coisa, como o próprio Hittinger mostra, é uma catedral comparado com um galinheiro, né? Não tem como comparar uma coisa com a outra. Então, esse que é o fator preocupante. Dizer que o projeto globalista não é factível, não, pode até não ser, mas alguma coisa eles vão fazer no processo e eles têm muito poder para implantar isso. O sociólogo americano William Sommer falava do Forgotten Man, né, o homem esquecido, e ele se torna esquecido a partir de que momento, né? E aí vai para uma questão que é recorrente. A partir do momento em que se une o poder econômico e o poder político. Ele não tem mais o que fazer, né? E me parece que tanto o discurso do Nigel Farage quanto o Scruton se referia em termos terríveis a esse pessoal da União Europeia, né? Aos tecnocratas, ele chamava de parasitas. Gibraltar is clearly a deal breaker on current terms. You've shown yourselves with these demands to be vindictive, to be nasty. All I can say is, thank goodness we're leaving. You're behaving like the mafia. You think we're a hostage. We're not. We're free to go. We're free to go. And 85, and now I know, I do understand. Onorevole Farage. I do understand. Onorevole Farage. Onorevole Mr. Farage. Io sto garantendo a lei la possibilità di parlare di tutto quello che vuole, però quando si parla di mafia, lei dice che un Parlamento si comporta come la mafia, questo per quanto mi riguarda è inaccettabile. If you're not, no, I do understand. I do understand, sir, Mr. President, I do understand national sensitivities. I'll change it to gangsters. All right? And that is how we're being treated. We're being given a ransom note. E a Inglaterra, eu não sei, o pessoal comentava muito na Europa, os professores que eu tive, que a Inglaterra nunca entrou 100% na questão da União Europeia, ela sempre teve um pé atrás, talvez pela grande tradição de liberdade individual que eles têm, né? Então eles nunca estiveram 100% dentro. Mas o que me pareceu muito feliz, longe de mim querer opinar em política internacional, pelo amor de Deus, né? Mas, principalmente no caso do inglês, mas na campanha do Brexit foi realmente mostrar essa crise de representatividade, né? Porque a essência da nossa democracia moderna, segundo me parece, é aquela exigência de não haver taxação sem representação, né? Tão explorada na Revolução Americana. E o que se vê quando essa tecnocracia passa a tomar conta são pessoas que ninguém sabe quem são, ninguém sabe o nome, tomando decisões fundamentais na vida dos outros. Farage, the floor is yours. Well, here we are, on the edge of a financial and social disaster, and in the room today we have the four men who were supposed to be responsible. And yet we've listened to the dullest, most technocratic speeches I've ever heard. You are all in denial. By any objective measure, the euro is a failure. And who is actually responsible? And who's in charge out of you lot? Well, of course, the answer is none of you, because none of you have been elected. None of you actually have any democratic legitimacy for the roles that you currently hold within this crisis. You should all be held accountable for what you've done. You should all be fired. And I have to say, Mr Van Rompuy, 18 months ago when we first met, I was wrong about you. I said you'd be the quiet assassin
of nation-state democracy, but you're not anymore. You're rather noisy about it, aren't you? You, an unelected man, went to Italy and said, this is not the time for elections, but the time for actions. What in God's name gives you the right to say that to the Italians? O que se questiona é isso, é a centralização do poder, né? Isso que você falou é perfeito. A partir do momento em que você une o poder político e o poder econômico, você entra naquele pesadelo que o David Horowitz falou em relação à América do Obama, no livro que a Armada publicou aí, do Partido Clandestino ao Governo das Sombras, né? Você vai começar a querer modular o discurso político, você começa a tomar conta de algumas instituições, você toma conta de sindicatos, e a coisa não tem limite. Então, qualquer liberal, como se dizia antigamente, de boa cepa, tem uma certa aversão a isso, porque essas coisas eliminam as interações espontâneas da sociedade. É uma espécie de monstro sem cabeça, né? Esses dias eu pensava assim, qual das utopias, né? Nós estamos mais das distopias que se escreveram até hoje, e casualmente lendo um anúncio de uma live tua, eu cheguei à conclusão que eu acho que nós vimos quem acertou mais próximo da realidade foi a Ayn Rand, na Revolta de Atlas. Eu acho que está muito parecido, é uma coisa, aquela fusão, né, do poder econômico com uma tecnocracia um tanto inábil, digamos assim, e levando muito tempo para o buraco, né? É uma coisa, está muito parecido com aquilo. No mundo não se aceitam mais responsabilidades, as instituições ameaçam entrar em colapso, né? Você vê a maior democracia do planeta, com os Estados Unidos, aconteceu o que aconteceu lá, estarem do jeito que estão hoje, é um processo de deterioração muito, muito rápido, só que nós não temos um vale John Galt para fugir, né? A supressão de liberdades individuais, muitas vezes de forma desarrazoada, eu escrevi muito sobre isso já também. E a questão da delação institucional, que chama um vizinho denunciando vizinho, a pouca solidariedade, várias questões assim que foi uma espécie de tratamento de choque na sociedade, e se verificou, realmente foi uma mudança brutal, e para todos os, se é que se queria fazer algum teste com teorias sobre engenharia comportamental, sobre como, eu acho que foi uma coisa sem precedentes na história. Caiu do céu a oportunidade, né? Até pelos meios que se dispõe hoje, né, para induzir comportamentos, para meios de comunicação, o dinheiro daqui a pouco acho que não existe mais também, vai ser, então a tecnologia está toda pronta para esse tipo de controle que efetivamente foi realizado. Olha, André, eu tenho seguido o lema do sujeito que você é especialista, né, do Jordan Peterson, arrume sua cama. Eu acho que eu tenho procurado agir dentro daquilo que eu acredito, no meu âmbito de abrangência. Eu faço o que eu posso, né? Procuro escrever. Isso que a gente está fazendo aqui, na minha opinião, é fazer alguma coisa. Uhum. Dentro da nossa capacidade de atuação, né? Buscar o melhor esclarecimento, estudar de uma maneira desassombrada e de uma maneira séria, tudo isso sem, como você falou, sem lacrada invertida, sem nada disso. Buscar o melhor esclarecimento, levar esse melhor esclarecimento para as pessoas, debater essas questões, trazer no âmbito profissional aquilo que você pode fazer. E sobre o futuro, né, eu tento me agarrar naquela questão do Tolkien, né, lutar a longa derrota, né? Vamos lutar até que, como disse o Olavo, só se morre uma vez, né? O sujeito ligou para o True Outspeak para perguntar para ele qual era o fim do mundo. Não te preocupa, meu filho, você só vai morrer uma vez. Então, acho que é urgente ter paciência, né? Uma coisa que eu pessoalmente já abri mão
de durante a minha existência ver alguma coisa melhorar. Isso eu acho uma ilusão bárbara, né? Eu vejo o mundo hoje de uma maneira... hoje ou você é desinformado, ou você é pessimista, ou você está se beneficiando de alguma maneira do que está acontecendo aí. Mas eu vejo com grande pessimismo tudo que está acontecendo, mas isso não impede né, enquanto a gente gosta de alguma liberdade, enquanto a gente tem meios de atuar, fazer da melhor maneira possível, buscar esse esclarecimento e lutar pela liberdade, lutar pelas coisas que a gente acredita, né? Lutar, que eu digo, obviamente, debater e se bater por isso. Então, André, de fato, essas soluções macro, essas questões vão derrubar o globalismo, é como o sujeito dizer que eu só luto se for um Mike Tyson, se for outro não vou. Eu procuro, onde me convidam, e especialmente na minha área específica de investigação, procuro dar palestras, vou a eventos, nunca cobrei um centavo, não é esse o meu espírito, e você vê com essa atividade, você vê algum retorno. Claro que você não vai melhorar tudo, mas dentro do teu campo de atuação, você tem alguma satisfação, algum retorno que é muito gratificante de pequenas coisas, eu não diria pequenos milagres, mas pequenas coisas que você consegue ver mudar para melhor num ambiente tão desolador. Então, acho que se todos conseguirem fazer isso aí, ainda que não dê certo, não se poderá dizer que não tentaram, né? Eu tenho tentado pautar minha vida por esse princípio. André, isso eu acho que é uma coisa que nós temos muito a aprender com o movimento revolucionário, essa disposição que eles têm para fazer qualquer trabalho, por menor que seja a chance de êxito, por menor que seja a representatividade. Você tem que tirar o chapéu para eles nesse aspecto. Eles têm essa disposição e veja, muitas vezes sem terem sequer a pretensão de ver os resultados disso. Por um lado é até uma sorte, no caso, eles não sabem, mas eles têm essa disposição. Eu jamais vou me esquecer, certa feita, eu retornei dos Estados Unidos e eu estava em Guarulhos, e sentado esperando uma conexão, e vem um rapaz com um folheto pedindo a libertação do Cesare Battisti, que era um prisioneiro político da Itália, assim, ele contou toda a história. Agora, há pouco tempo atrás, quando o Battisti assumiu o crime dele, né, que era que eu não daria para encontrar aquele sujeito novamente que estava entregando um panfleto dizendo que ele era um inocente, que estava sendo perseguido politicamente e tal. Então você vê como é o mundo. Essa disposição que muitas vezes falta. Eu queria aqui agradecer ao Diego Peste pela entrevista concedida no evento O Declínio das Nações e convido você para amanhã, às 20 horas, nos acompanharem aqui novamente com convidado especial. Até amanhã.